Brampton é atualmente a cidade do Canadá com maior taxa de infecções de Covid-19, cenário que se explica, em parte, com as condições de habitação e o tipo de indústria que predominam no município. A garantia é dada por Martin Medeiros, com quem falámos recentemente. O vereador luso-canadiano de Brampton acredita ainda que, em setembro, toda a população de Ontário esteja vacinada. Olá, Martin Medeiros. Em primeiro lugar, muito obrigada por estar connosco hoje para mais uma conversa sobre a pandemia. Já conversamos em circunstâncias mais positivas. Infelizmente, desde a nossa última conversa, a pandemia agravou-se, não só no Canadá, também em Portugal. Infelizmente, Portugal agora está numa situação pior. Vamos falar bastante sobre isso, mas especificamente em Brampton, não é? É vereador em Brampton e, portanto, é precisamente por aí que gostaria de começar. Como é que descreve a situação epidemiológica atual na cidade? Bem, a situação na cidade de Brampton, em termos de percentagem, pelos dados que nós temos dos especialistas e do médico oficial da região do Peel, onde o Brampton faz parte da região do Peel, que abrange a cidade de Mississauga e o Town of Caledon, nós somos mais 7 vezes o número que devíamos estar, ou seja, em termos da nossa população, somos a cidade no Canadá que tem maior percentagem de taxa de coronavírus, um dos grandes desafios que nós temos é, obviamente, como já falei anteriormente, é que a cidade de Brampton não só por ter uma grande concentração direi, novos canadianos ou imigrantes que vivem, digamos, numa casa, principalmente da Ásia e de países como Índia e Paquistão, que não é nada diferente como os portugueses no ano 60. Portanto, tens várias gerações, 3, 4 gerações familiares que vivem numa casa. Portanto, uma pessoa que trabalha, por exemplo, na área da logística, que é a maior parte da nossa digamos, indústria e comércio é baseada em logística, ou seja, são os trabalhadores essenciais, portanto, mercadoria que tem que ir aos hipers, etc. 40% de tudo o transporte no Canadá de produtos e bens passa pela cidade de Brampton e muitos grandes armazéns como Amazon, etc., estão instalados aqui na cidade. Quer dizer, são trabalhos precários, são trabalhadores que vivem e trabalham em situações que não têm as condições, por exemplo, para ficar em casa doente e ser pago, são pessoas, portanto, têm que ir trabalhar e o que é que nós estamos a notar, os dois grandes casos da nossa grande taxa, um tem a ver com as condições de habitação, como falei, e o segundo é o tipo de indústria que nós temos. Portanto, muito a partilha de coronavírus passa propriamente pelas casas e pelas indústrias. Portanto, os nossos trabalhadores aqui na cidade de Brampton, e nós que temos pedido ao governo provincial, e porque é uma responsabilidade da província e do governo federal por causa do nosso sistema governativo, é que nós pedimos algumas proteções aos trabalhadores para que eles sejam pagos por ficar em casa quando estão doentes. E a situação atual, por causa do trabalho precário, por causa também da nossa, digamos, distância ou a nossa proximidade ao aeroporto internacional de Toronto, que é cerca de 15 minutos da cidade de Brampton, nós temos muitos trabalhadores que estão em trabalhos precários e não têm essas proteções. Diria que a comunidade portuguesa está a ser particularmente afetada. Eu li que noutra ocasião disse que estava realmente a enfrentar muitos problemas, nomeadamente de acessos a apoios federais, também por causa da questão da idade, não é? Muitas vezes são pessoas mais velhas. Confirma-se isto, diria que está a ser particularmente afetada a comunidade portuguesa. Eu não, depende, por exemplo, se nós olharmos para a indústria, por exemplo, o sector da construção,
onde o grande percentagem dos trabalhadores são portugueses, é uma área onde está a ter muito impacto o coronavírus. Há muito, digamos, partilha do coronavírus na área da construção. Portanto, baseado nessa perspectiva, nós suponhamos que a comunidade portuguesa e trabalhadores portugueses estão a receber, têm esse impacto negativo. Outra questão, como falei também, é os trabalhadores que não têm ou indocumentados que referem. Eles estão nesta situação precária que nós falamos. Portanto, se nós admitimos que de facto há muitos, depende da porcentagem, mas há portugueses que não têm as proteções, estão aqui documentados, obviamente eles estão fazendo pela vida e não têm, digamos, aquele luxo de, quando estão doentes, para ficar em casa. Portanto, alguém que, por acaso, sentem-se aqueles sintomas de coronavírus, não vão isolar e ficar em casa porque eles não têm meios para sobreviver depois. Portanto, tem-se notado alguns casos, pessoas que têm contactado nesse sentido, mas não direi que seja um problema geral com a comunidade portuguesa, mas com certeza, onde eu vejo que há um grande impacto também é, por exemplo, no sector da restauração, do sector de serviço e, obviamente, na área da construção, onde a maior parte dos portugueses estão instalados. Eu sei que a restauração, em termos de restaurantes, anda tudo fechado e nós sabemos que são negócios familiares e há muito comércio português nessa área. Portanto, eu sei que eles estão a sofrer e as pessoas, como bem falou, da terceira idade, porque muitos deles, e se nós notarmos aqui na região de Peel, onde há uma grande percentagem de portugueses já da terceira idade, estão impactados. Agora, nós não temos números oficiais, mas eu sinto pelos contactos, pelos dados e pelo facto, sabendo que nós temos uma grande percentagem e pelos nomes, nós pensamos, e eu sinto que a comunidade portuguesa está a ser afetada, talvez um pouco mais que as outras comunidades. Noutra entrevista, noutra ocasião, falou-me de um desinvestimento estrutural no sistema de saúde de Brampton. Falou-me também de alguns problemas relativamente à testagem, que não estavam a ser feitos suficientes testes para, enfim, responder de forma eficaz à pandemia. Diria que estes dois problemas se mantêm, melhoraram de alguma forma? Qual é que é isso? Não, aí direi, tem-se agravado e é tal problema. E nós, em termos de testes, eu sei que temos melhorado um pouco, digamos, em termos da percentagem de testes que a região de Peel está a fazer. Portanto, isto não é, digamos, a competência da cidade, é da competência da região, e eu sei que os números em termos de testes estão a funcionar e tristemente nós sabemos que estão a funcionar porque de facto o número tem aumentado, mas também nos casos, como falei, o nosso médio anda entre os 600 e 700 por dia aqui na cidade de Brampton, e aqui no Ontário, na província do Ontário, uma maior percentagem dos casos vem da cidade de Toronto e região de Peel. Portanto, pela nossa população, que nós temos, em termos oficial, a população de 650 mil pessoas, nós temos extremamente alta, e tanto que a situação é grave que o Governo Federal apoiou, digamos, duas casas de isolamento ou 2 hotéis onde as pessoas, como falei, que não têm onde para ir para isolar-se, agora vamos ter 2, digamos, centros para fazer isolamento, e para as pessoas que não podem ou não têm meios que podem ir, e vamos dar todos os apoios para eles poderem isolar-se. Mas em termos de, finalmente, sobre a questão da saúde e o nosso sistema de saúde, de facto, nossos hospitais, já nós
nós não recebemos os fundos suficientes ou nós não tínhamos investimento conforme a nossa população em termos de investimento em saúde. Ainda pior a situação e o Covid só vem agravar a situação, que tal modo que nós não temos meios para, digamos, situações de urgência, principalmente derivado da Covid, e a província agora abriu um outro hospital onde nós, residentes de Brampton, tem que não ficar na própria cidade, tem que deslocar para as outras cidades em casos de urgência. Portanto, a situação está grave e era mentira se eu dissesse. Agora, nos últimos dias, os números têm baixado um pouco, mas nós sabemos com os novos que nós chamamos os strains, agora peço desculpa por a palavra, mas o strain do coronavírus que estão-se a mudar e os tipos, sim. E de facto o impacto está a ser ainda maior e temos mais preocupações. Portanto, a situação atual, as escolas andam fechadas, portanto é tudo, os estudantes estão em casa, muitos lugares estão fechados também, a restauração, comércio, e nós temos um pedido, ou não um pedido, mas nós temos o Stay at Home Order, que é do governo, medida que somos obrigados a ficar em casa e só para sair de casa para fazer exercício ou para bens como, digamos, bens alimentares, etc. Muito bem. Já que fala nessa questão das restrições, não é, que foram agravadas recentemente em Ontário com a ordem de confinamento, pergunto-lhe se sente que as pessoas estão a cumprir as regras ou se, enfim, já há aqui alguma fadiga, há alguns relatórios, alguns números, algumas sondagens revelam que há alguma fadiga, talvez até uma perda de medo da pandemia, portanto, que poderá levar eventualmente a um menor cumprimento das regras. Sente que isso está a acontecer em Brampton? Sim, de facto, eu acho que quando nós entramos no outono por causa do verão e as pessoas estavam acostumadas de ficar, digamos, aproveitar um bom tempo para, digamos, voltar e fazer algumas atividades normais que eles faziam. De facto, em outono notava-se um outro ar, as pessoas sentiam-se mais leves, sentiam-se mais optimismo e, de facto, antes de Natal, quando todos os especialistas e os médicos indicavam por uma grande, digamos, onda da coronavírus e que precisávamos estar preparados, de facto aconteceu e as pessoas não estavam bem preparadas mentalmente. E eu próprio estava com muita gente, mas nota-se aqui na cidade que de facto houve um relaxamento, quando as pessoas sentiam-se melhor e havia mais optimismo e o que é que aconteceu durante o Natal e os números que tenho verificado e digamos os vários pedidos dos governantes, nota-se pelos responsáveis e eu sinto às vezes um pouco de não saber nada mais que fazer, que o confinamento é digamos, é a única solução e digamos, restrições de movimento, etc. Portanto, nós chegamos a tal ponto, mas eu acho que tem-se notado que as pessoas voltaram digamos, não sei se têm mais medo ou de facto sentem-se que a situação é tão grave que tem que se voltar e mentalmente estar preparado. Eu acho que o facto também da vacina estar a ser, digamos, as vacinas que foram anunciadas pelos governos e estão a ser aplicados agora, que traz algum conforto e as pessoas estão com um pouco mais de optimismo e sabendo que tem que entre 5 ou 6 meses andar, digamos, fazer o último esforço, quer dizer, nota-se que há melhoramento. Mas um dos grandes problemas que nós temos, e não somos alheios não somos diferentes de qualquer outra, digamos, seja a cidade, etc., é, digamos, digamos, que nós temos o Polícia Municipal e a Polícia de fiscalizar, digamos, o confinamento, etc. Portanto, isto não está a ser fácil e nós não temos meios para, digamos, fiscalizar todos os movimentos, mas nota-se que nos grandes hipers que há de facto mais respeito, há mais controles e queremos continuar para ver se nós baixamos os números. Muito bem. Considera que as restrições atualmente em vigor em Ontário parecem adequadas? Acha que poderiam ser mais rígidas, menos rígidas, talvez?
É difícil porque, numa perspectiva, obviamente, eu acho que em termos de rigidez, eu acho que é difícil, principalmente quem trabalha, quem tem necessidade, por exemplo, quem tem problemas com onde poder deixar os seus filhos, etc. Portanto, eu acho que as restrições são rígidas e são adequadas. Agora, eu não reduzia, mas também não aumentava, mas nós estamos numa situação que se isto é a última maneira, em termos de confinamento, de dar resposta a essa situação e fora disso nós não temos outros meios, portanto vejo é adequado, mas fora disso é muito difícil estar digamos, de gerir com ações que são individuais. A própria pessoa é também a exceção e fora de pôr mais polícia nas ruas e a fechar, digamos, a mobilidade entre uma cidade e outra, porque nós não temos ainda não implementamos esta forma de fiscalizar o confinamento, como por exemplo na Europa, ou quem tem notado em Portugal, que uma pessoa de um município não pode ir do outro município e há estes controles. Também não há muito controle. Ainda não chegámos a este ponto. Mas porque é muito difícil fiscalizar esta falta de movimento e é contra a nossa Constituição, que é o Charter of Rights, portanto era muito difícil e eu acho que isto era o último meio para implementar e eu acho que os políticos aqui ainda não estão a este ponto para ter coragem de fazer algo desta natureza. Muito bem. Falou também há pouco sobre a questão da vacinação. Não sei em que ponto estará a vacinação em Brampton, mas tem-se ouvido aqui muitas críticas também relativamente ao ritmo lento com que está a acontecer no Canadá. Sim, e nós não fugimos da regra, é a mesma conversa que há aqui, ou seja, aqui na região de Peel nós conseguimos anteontem de vacinar todos, digamos, casa de idosos, a todas as pessoas que queriam receber, que foi a melhor percentagem, entre 97% e 98% das pessoas da terceira idade que estão em casas, o que nós chamamos de Long Term Care Facilities, portanto, todas as casas de idosos ou de terceira idade aqui na região de Peel foram vacinados. E agora nós não continuamos com rapidez por causa nós não há vacina e é o problema da produção global, ou seja, nós dependemos, a nossa vacina, por exemplo, do Pfizer, vem da Europa, não vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o seu próprio consumo, portanto nós dependemos, a mesma produção, a mesma vacina que estão a receber em Portugal do Pfizer, por exemplo, se não me engano vem da Bélgica, nós também estamos à espera, porque é onde o Governo Federal tem o seu acesso à produção de vacina que vem da Europa. Muito bem, mas acha que as metas de vacinação vão ser cumpridas ou há aqui um risco de, enfim, o processo de atrasar? Não, eu tenho confiança, eu estou, pelo que é que eu tenho visto em termos de resultados, agora começamos, agora é engraçado porque o grande modo aqui no Canadá é de pôr, por exemplo, pessoas de militares em frente de produção das vacinas, da produção de distribuição das vacinas, portanto, tanto ao nível do Governo Federal, nós temos um capitão, um general que está em frente da distribuição e aqui na província também, portanto, por enquanto, nós começamos aqui na província com algumas, digamos, dificuldades em termos de poder vacinar as pessoas, mas agora eu direi que estamos prontos para receber mais vacinas e implementar as datas pelas datas que nós temos do Governo Federal e da província até setembro. Digamos, a população, principalmente aqui no Ontário, vai estar tudo vacinado conforme os dados e a informação que nós temos. Portanto, eu tenho 100% de confiança nas pessoas que estão em frente a esse processo e espero que a 6 meses estamos aqui a falar na mesma situação em Portugal e em todos os lados. Esperemos que sim, parecem boas notícias. Entretanto, sabemos que a região de Peel divulgou recentemente a sua proposta de orçamento para 2021 e uma das bandeiras, enfim, o que se diz é que é um orçamento que serve para ajudar as pessoas em tempos de necessidade por causa da pandemia. Que aspectos é que destaca deste orçamento?
Bem, se nós olharmos nós temos dois orçamentos que somos responsáveis, temos dois níveis de governo. Primeiro, ao nível de município, nós passámos o terceiro ano seguinte não aumentar a taxa sobre a habitação aqui na cidade de Brampton. Por isso, nós reconhecemos, porque nós tanto queremos ficar mais competitivos com os outros municípios, tanto também reconhecemos o esforço e digamos, a pandemia e o impacto sobre a população, portanto apresentamos um zero. Ao nível da região, onde a maior parte dos serviços sociais são, digamos, que são resididos e são responsáveis pelos programas sociais. Nós vamos também ter uma redução ligeira, embora ainda vamos a debater na próxima semana, digamos, o orçamento, mas vamos fazer investimentos em áreas muito importantes, como, por exemplo, o apoio a pessoas de terceira idade, apoio digamos, a pessoas sem abrigo e investir mais em programas para apoiar programas para o trabalho, aprendizagem e por ajudar novos canadianos ou os imigrantes que cheguem para ter mais sucesso. Portanto, vamos investir nas pessoas, investir, digamos, no que mais precisem, mas vai ser um orçamento também pragmático, respeitando o facto que a pandemia está a ter esse impacto negativo sobre a comunidade. Muito bem. Falamos agora um pouco sobre o caso português. Noutra entrevista falamos também sobre, na altura, o que era um milagre português, não era? Era isso, disso que se tratava, ou pelo menos era essa a expressão que se usava. Infelizmente sabemos que esse já não é o caso. Portugal está numa situação bastante complicada, é o segundo pior país, é o segundo país no mundo mais afetado e o primeiro país mais afetado da Europa pela pandemia. Tendo tudo isto em conta, enfim, gostava de lhe pedir uma opinião sobre o que é que se passa em Portugal, que percepção é que tem do que é o seu país. Bem, é uma situação, eu direi, um pouco, por mim, obviamente, foi uma triste notícia, porque, como todos, eu até falava publicamente sobre Portugal sendo um exemplo de como liderar com o coronavírus e, de facto, eu acho que houve um relaxamento tanto em nível, acabando do verão, que Portugal também enfrentou, e eu acho que também a situação de Portugal é um pouco diferente aqui do Canadá, mas quero dizer, em termos de habitação, talvez é uma reflexão também de acesso à habitação e condições para as pessoas para se isolar e o sistema de saúde também que tem-se notado algumas fragilidades em termos de setor e de facto Portugal é um país aberto, faz parte de um espaço livre onde há muitas pessoas, muita gente que vem dos outros países que nós sabemos depois do verão e outono, onde há muito, embora que eu sei que foi fechado por alguns países em termos de viagem, mas houve muito turismo na mesma e isto também traz o aumento de números. Portanto, especificamente agora sobre qual foi a razão, eu não poderei pronunciar exatamente, são alguns que têm razões que tenho lido, mas de facto deixa-me triste e só demonstra que hoje estamos bem, mas este vírus é tão potente e é tão difícil de controlar que um dia para o outro as coisas mudem e quando não há este rigor e esta disciplina, digamos, das sociedades, nós notamos. Mas o exemplo da Alemanha, por exemplo, a Alemanha é um país que muitos, quem diria Alemanha, Estados Unidos, dizem que são países muito bem estruturados e com muita disciplina e também eles estão a enfrentar este vírus, como a China também, portanto, muito difícil, mas eu só espero que pelas medidas que estão a ser implementadas, que também o Portugal ultrapasse esse momento difícil, mas este vírus que tem grande aprendizagem, eu acho que tanto por pessoas nos meus cargos ou também em Portugal, a fragilidade do nosso sistema que nós temos, tanto ao nível de saúde como ao nível da sociedade e quanto nós temos que dar respostas e temos que olhar para as oportunidades que isto vão trazer, que uma das oportunidades, e eu falo por mim pessoalmente, foi a descobrir novas tecnologias e a forma de trabalhar e pode ser que isto depois no futuro
vai, digamos, liderar com mais inovação e mais tecnologia para fazer face a esta situação. Mas, de facto, este impacto, tanto aqui como em Portugal, vai deixar marcas para muitos anos. Muito bem. Voltando aqui à questão da vacina, era uma pergunta que eu queria ter feito há pouco, mas enfim, faço agora. Tem-se ouvido aqui algumas vozes, enfim, e até alguns governos a tomarem a decisão de atrasar a segunda toma da vacina para poder vacinar mais pessoas agora. Enfim, é algo que tem pautado muito aqui as decisões sobre a pandemia. O que é que lhe parece? O que é que acha sobre essa estratégia? Bem, eu também... como cidadão normal, eu acho que faz sentido. Agora, não sou especialista na matéria, mas eu acho que a lógica faz sentido. Se é para vacinar mais pessoas, obviamente era melhor, se é possível, de combinar e deixar espaço-tempo para vacinar mais pessoas. Eu acho que faz muito sentido, principalmente quando nós estamos a perder meios e perder ideias, principalmente governantes, e como lidar com a situação. Muito bem. Fiz todas as minhas perguntas, Martin. Não sei se gostaria de deixar alguma mensagem específica aqui ao nosso público luso-canadiano. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade da Correio de Manhã a DEM e principalmente na sua pessoa, e muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que principalmente que temos que liderar com isso, que ainda falta muito tempo. Portanto, eu acho que cada ação que uma pessoa toma, embora individual, vai ajudar, digamos, o grupo e vai ajudar a comunidade em geral. Portanto, a sua própria responsabilidade vai ajudar os outros. Portanto, é pelo que eu faço e pelo que eu faço também, quem precisa e quem tem necessidades, principalmente aqui na região de Peel, na cidade de Brampton, podem me contactar sempre e estamos aqui. Não há uma pessoa aqui na cidade de Brampton que vai passar fome, uma pessoa que não tem para onde ir, e temos meios e formas de ajudar, principalmente durante a pandemia. Muito bem. Muito obrigada, Martin, e até uma oportunidade.